Olá, povo abençoado. Vamos estar falando mais um pouco do amor de Jesus. Tem uma palavra de Deus hoje para a nossa vida, no do Evangelho de João, no capítulo 5. Você abre sua Bíblia aí, você que gosta da palavra de Deus, você que muitas vezes pode até ser de outros tipos de religião, não falo de religião, eu falo de salvação. Você possa abrir tua Bíblia no livro do Evangelho de João, no capítulo 5. Vamos falar acerca da cura de um paralítico. Glória seja dada ao Senhor. Passando estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das oliveiras um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que estava no tanque entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, amado, vamos falar um pouco dessa mensagem de João, do Evangelho de João, acerca de uma multidão de pessoas. Eu sempre falo aqui no canal Você do Rei, que aonde que Jesus estava, tinha multidão de pessoas. E ali nós lemos um texto que fala no Evangelho de João, que naquele tanque de Betesda havia multidão de pessoas, e cada um tinha um tipo de enfermidade. Eles aguardavam que o anjo descia, de tempo em tempo, agitava a água. E quando esse anjo descia, a primeira pessoa que entrava lá, ele sarava de qualquer tipo de enfermidade. Nós lemos no texto que Jesus, ele vai para Jerusalém. E ele talvez observou aquela cena de muitas pessoas aguardando para entrar naquele tanque. Mas o que desperta a atenção de Jesus, louvado seja Deus, sei que vai ler a palavra de Deus comigo, o que desperta de Jesus era um que estava deitado paralítico. Aquele paralítico, ele estava deitado há 38 anos, a Bíblia que há 38 anos ele estava prostrado. E de repente, quando Jesus ele se aproxima daquele homem, lá no versículo 6 do capítulo 5 diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muitos tempos, perguntou-lhe: queres ser curado? Aleluia! A pergunta que Jesus fez, amado, para aquele paralítico: queres ser curado? Aleluia! Aquele homem olha para Jesus e fala: Senhor, aqui eu creio, amado, que aquele homem não conhecia Jesus, ele não sabia que Jesus é o autor e consumador, é o que traz a cura, a libertação e salvação. Quantas pessoas que vê falar de Jesus, ouvem falar de Jesus, mas não têm um contato com Jesus? Muitas vezes tem pessoas que já viram falar de Jesus de vários lugares, no rádio, na televisão, em qualquer lugar. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus de pregadores que cobram um absurdo para pregar, mas muitas vezes num lugar simples e humilde, aquele que não cobra nada, através daquele Jesus pode curar uma enfermidade. Talvez eu possa encontrar uma pessoa do outro lado, pessoa que está passando por uma luta, por uma dificuldade, doente, com qualquer tipo de doença, e eu lanço agora essa palavra para você. Jesus, ele estava ali, observa aquele ato, mas no instante que ele observa aquele ato, louvado seja Deus, ele pergunta àquele homem: queres ficar bom? Queres ficar curado? Ele falou assim: eu não tenho como descer na água, ninguém pode me ajudar,
mas o primeiro que entra ali naquela água é curado, e eu não posso. Aquele homem, quando ele viu, ele falou essa palavra, Jesus, na mesma hora, no versículo 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente aquele homem ficou curado. Aí ele viu o poder de Deus ali através de Jesus. Ele sentiu que Jesus Cristo, ele pode curar qualquer tipo de enfermidade. Eu imagino aquele homem, quando ele levanta, pega aquela cama e sai glorificando o Senhor. Aquela multidão que estava ali aguardando a entrar naquela água, que o anjo ia descer para agitar a água. Aquela multidão, de repente, começou até a pensar: vou seguir Jesus, eu vou lá junto com ele, porque ele curou o paralítico, ele vai me curar também. Então, amado, que Deus possa abençoar a sua vida, e que você possa receber essa palavra dentro do seu coração. Ainda que o adversário venha colocar na sua mente que você não vai conseguir a vitória por um motivo ou por outro, ainda que o adversário lança uma semente ruim, mas a palavra de Deus fala que aquele paralítico, ele está desesperançoso, ele não tinha esperança porque ele não podia descer aquela água do tanque, mas Jesus não precisou de fazer aquele homem descer um tanque. Jesus se perguntou: você quer ser curado? E na resposta que ele falou: toma o seu leito, toma a sua cama e sai, e anda. Todo mundo glorificava o Senhor. Temos motivo, mas de sobra, para glorificar o Senhor? Você tem motivo de glorificar o Senhor? Que você possa aceitar essa palavra no seu coração, que você possa dar o seu like. Se você começar a ver esse vídeo no finalzinho, você volta lá no início e assiste a palavra de Deus, que é a palavra de vida eterna. Que Deus possa te abençoar, que você possa receber uma palavra dentro do seu coração, que quando esse vídeo chegar na tua casa, você seja abençoado ou abençoada, em nome de Jesus.